Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e continuar aí com a nossa pauta sobre os alertas que nós temos dado às pessoas relacionado com o arrebatamento da igreja, né? Essa volta de Jesus que vai acontecer mediante a profecia da Bíblia, cujo qual eu creio, aonde aqueles que servem a Jesus, tantos que já morreram vão ressuscitar e os que estão vivos serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares, aonde irão viver para sempre com Ele. É o que a profecia bíblica diz. E eu reforço a importância que tem de você pegar a Bíblia e ler. Você pegar a Bíblia e ler. Eu até digo para você, ainda que você pega lá do início, você se focar mais no Novo Testamento. Você lê os Evangelhos, as Epístolas, tá? Atos dos Apóstolos, onde inicia a Igreja de Cristo, para que você possa ter conhecimento, o pessoal, da verdade. Da verdade. Eu tenho falado nos meus vídeos, né, da palavra, falei aí dos males e corrupções dos últimos dias, enfatizei qual seria o perfil dos homens nos últimos dias, como é que seria, e nós vemos essa palavra em evidência. Muitas profecias bíblicas estão em evidência no nosso mundo. As profecias bíblicas dos últimos dias, que antecede o arrebatamento da igreja, estão em evidência no nosso mundo. E assim que o Senhor Jesus tirar a sua igreja daqui, aconteceu o arrebatamento, as profecias de Apocalipse, no que diz respeito o soar da primeira trombeta, aonde vem lá o cavalo branco, ela vai se suceder. E dali para frente, esse mundo vai viver o tempo mais sombrio da sua existência. Então, qual tem sido o nosso trabalho? É alertar as pessoas a respeito desse acontecimento, para que elas possam se precaver. Como se precaver? Como que eu tenho que me precaver desse tempo? É eu construindo algum abrigo, é eu cavando alguma caverna, é eu comprando armamento, é eu enchendo um depósito de comida, água? Como você se precaver desse tempo? É você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É você entregar agora, neste período, a sua vida para Jesus. Porque o que você hoje recebe de graça, que é a sua salvação, naquela época, neste período, depois do arrebatamento da igreja, você vai pagar um preço muito alto, preço de sangue, quando Jesus tirar a sua igreja daqui, aonde o Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Vai acabar a época da graça. Então as pessoas que quiserem servir ao Senhor Jesus, elas vão ter que pagar um preço muito alto para conservar a sua salvação. Então, nós que temos esse conhecimento, pessoal, que sabemos disso, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos nos ocultando. Nós temos colocado a nossa fisionomia, a nossa face aqui, e falado como também muitos irmãos, não todos, mas muitos têm falado com riqueza de detalhes. Alguns têm falado superficialmente falando, porque estão preocupados mais com seus interesses.
com os interesses do seu ministério. Então você vê que tem muitos lugares que falam a respeito de Jesus superficialmente falando. Um Jesus que dá vitória, um Jesus só que cura, um Jesus só que liberta, um Jesus que é capaz de te prosperar, embora eu não vi Jesus na Bíblia prosperando e enriquecendo ninguém. Então eu tenho entendimento da Bíblia e tenho falado para as pessoas que é para elas buscarem o entendimento da Bíblia, para que elas não fiquem, pessoal, como isso que eu vou ler para você aqui agora. Nesta situação que eu vou ler para você aqui agora, e que é uma situação muito grave, aonde você deve prestar atenção nisso que nós vamos ler aqui agora. Pegue sua Bíblia, aí está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, aonde diz: há apostasia nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Aí você também pega aí um dever de casa aí para você, bota um dicionário, vai no seu celular, no Google aí, e busca qual é a definição de apostasia, o que significa apostatar. Porque a Bíblia, pessoal, ela diz aqui, ó: ora, o Espírito, o E maiúsculo, tá? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedeceres a espíritos enganadores, já está o espírito com E minúsculo, e a ensino de demônios, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada a própria consciência. É o que eles dizem e acabou. Não existe como alguém falar ou tentar mostrar ao contrário. É o que eles dizem e fim de papo. Que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pessoal, meus irmãos, isso aqui é muito grave, porque nós também temos visto nos dias atuais o cumprimento dessa palavra, essa palavra em evidência. Você veja que nós temos vivido dias em que a igreja, ela está falida. A igreja evangélica, tá? Ela está falida, denigrida. Por causa de quê? Por causa de muitos que têm a sua mente cauterizada e criam doutrinas, criam práticas, sabe, que não está pautada na palavra de Deus. Que não está pautada na palavra de Deus. Não adianta eu querer inserir no Novo Testamento práticas que eram do Antigo Testamento, porque nós saímos da aliança da lei para a aliança da graça. Não adianta a pessoa querer inserir práticas do Antigo Testamento no Novo, porque vai entrar em colisão. Vai haver uma colisão. Você veja que num vídeo que nós gravamos, parece que o vídeo tem o título Vai e Não Peques Mais. Nós falamos daquela mulher que foi pega em flagrante adultério e eles usaram a lei de Moisés para que Jesus desse a palavra final, dando a eles razão para apedrejar aquela mulher. Se Jesus tivesse que cumprir a lei de Moisés, ele iria concordar com aqueles homens que aquela mulher fosse apedrejada. Mas ele veio trazer a graça, o perdão dos seus pecados. Ele veio ser oferecido como cordeiro pascual, aquele cordeiro que morre pelos pecados dos pecadores. Então ele virou para aqueles homens e disse: quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a lançar a pedra. E não ficou ninguém. E ele virou para aquela mulher e disse: nem eu te julgo, nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Ele não deixou de cumprir a lei, ele só veio cumprir o que ele veio ao mundo como propósito, de perdoar os pecados, de salvar o pecador dos seus pecados. Por isso que ele foi sacrificado na cruz. Por isso que ele teve a morte que ele teve. E quando nós falamos que essa palavra aqui é um perigo, porque muitos têm seguido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, né? É o que diz aqui, né? Deixa eu ver aqui. E a ensinos de demônios. Parece que as pessoas estão superfaturando a Bíblia, pessoal. Sabe aquela mercadoria que ela é superfaturada? Ela era para ser vendida a 100, né? E ela foi vendida a 1000. Nós estamos vendo muito disso aí nesse momento de coronavírus, né? Em alguns ministérios da saúde, alguns órgãos, nós estamos vendo aí muitas investigações de superfaturamento, né? Então parece que tem muitas pessoas que estão superfaturando a Bíblia, né? Trazendo ou apresentando às pessoas coisas que não está lá. Porque, pessoal, olha só, o tempo em que nós estamos vivendo, a época em que a igreja está vivendo, deveria ser a época em que os servos de Deus, que têm um propósito, né, dito pela própria boca deles, de serem um ganhador de almas, porque existe uma porção de portas aí abertas e que tem se abrido, existe uma porção de placas aí, uma porção de placas de igreja sendo colocadas aí, que as pessoas trazem o seguinte: eu quero ganhar almas, eu quero ser um ganhador de almas. Mas quais são os critérios que eles têm usado na pregação, nas suas pregações, que possa se concluir, que possa se caracterizar que ele realmente quer ganhar almas? Que ele realmente quer ser um ganhador de almas? Qual o trabalho que ele tem feito junto à população, à comunidade, de sair, de ir na rua, de ir lá, bater de porta em porta, de fazer visitas, de ir em presídios e hospitais? Tem servo de Deus aí que não sai de dentro do gabinete. Ele aponta o dedo pro líder lá do grupo I. Ele não sai e diz que vive uma vida de sacrifício. Diz que vive uma vida de sacrifício. Quando sai, é para os seus interesses ou para fazer marketing. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Vai haver uma época, está escrito na Bíblia ali. Eu conversava isso ontem lá em casa com a minha esposa. Haverá um tempo que Jesus diz ali que muitos vão dizer: em teu nome nós curamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. Você fez obras, mas você, meu amigo, não manifestou realmente a fé que é o que agrada a Deus, para satisfazer a vontade do Pai. Porque a verdade é o seguinte, pessoal: nós temos visto muitos pregadores ou muitos coaches. Por que nós temos visto muitos pregadores ou muito coaching? Quando eu pego os vídeos ali, eu começo a assistir algumas pregações, né? Porque o meu mundo que eu vivo é o mundo cristão. Então o que eu busco ouvir? Palavras que venham avivar, alimentar a minha fé, né? Palavras que venham avivar, alimentar a minha fé. Não é isso? Né? É o que eu busco. Então eu me deparo com cada coisa que eu fico me perguntando: meu Deus do céu. Eu fico me perguntando: meu Deus do céu. É um pregador ou é um coach quem está ali? Um coach de motivação profissional, um coach motivando empreendedorismo, porque o trabalho do coach é esse mesmo, ele é um incentivador, ele é um motivador, ele vai desenvolver talentos. Tanto que tem muitas empresas de ponta que tem um profissional coach lá dentro, porque
ele faz o trabalho de recuperar funcionários. Porque é muito mais barato recuperar do que demitir e admitir um funcionário. Então aquele coach vai fazer um trabalho para desenvolver os talentos para que eles possam produzir. E aqueles que estão ali talvez desmotivados por algum motivo, o coach vai lá e vai fazer um trabalho. E tem muitas empresas que quando não tem esse profissional, eles contratam. Tem até time de futebol que tem o coach lá para motivar os jogadores. Que é diferente de um pregador, porque nós não precisamos de um coach para nos motivar, porque nós temos o Espírito Santo. Pega João 16, eu até orientei as pessoas a pegar João do capítulo 14 e ler até o capítulo 16. Pega João 16 e veja lá qual é a missão do Consolador. Ele é o nosso coach, o Espírito Santo. Tanto que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o que nós temos visto por aí, pessoal, sinto em dizer, sinto em falar, é muitos coach em cima de altares, em púlpito, se gesticulando pro alto, mudando de voz dali, mudando de voz daqui, e o povo fica em pé, o povo fica sentado, o povo vai para um lado, o povo vem para o outro, porque eles querem superfaturar a Bíblia. E não adianta a gente superfaturar. Apocalipse diz que ai de quem acrescentar ou ai de quem tirar. O que nós temos que deixar, uma vez que a pessoa diz que ela quer ser um ganhador de alma ou fazer a obra de Deus, deixar-se mover-se, deixar-se se usar pelo Espírito Santo. Porque os discípulos de Jesus e os apóstolos, eles morreram por deixar-se usar pelo Espírito Santo, mas não deixaram de cumprir o mandamento, a ordem que Jesus disse lá em Lucas, no finalzinho do livro de Lucas, de pregar arrependimento e remissão de pecados. De pregar arrependimento e remissão de pecados. Esse foi o trabalho que Jesus deixou. Ele curou muito. Jesus curou muito. A Bíblia diz que se fosse ter que escrever todos os milagres que ele fez, nós teríamos que ter várias Bíblias. Pedro curou. Você pega o livro de Atos, Pedro faz lá o discurso depois do derramamento do Espírito Santo. Depois Pedro vai lá e cura o rapaz que está lá na porta. Depois faz um discurso, e no discurso de Pedro, falando do rapaz que tinha sido curado, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. E qual tem sido os discursos por aí? Quais têm sido os discursos? Contribua, 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 contribua. E aonde é que está a palavra de arrependimento, pessoal? Aonde é que está o apelo que diz quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Onde é que está a orientação, a conscientização para as pessoas do que vai acontecer desse mundo e que elas têm que se preparar ou estar preparadas? Por isso que quando eu falo que é muito perigoso essa palavra da apostasia dos últimos tempos, entendeu? Que as pessoas têm que tomar cuidado. E como eu disse ontem na minha oração, a Igreja de Jesus tem vivido uma época que ela tem tido grande necessidade de ter o Espírito Santo no controle, por causa da falência, da decadência que nós temos visto por aí por parte de muitas igrejas. Tá certo? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo, mas fica aí o nosso alerta, que tem como abrir os seus olhos, levar você a usar a sua mente, a sua sabedoria dada por Deus, para que você possa, meu amigo e minha amiga, vigiar. Não estamos aqui jogando você contra ministério, querendo que você venha se rebelar contra o seu líder, querendo que você venha causar rebelião, chamar algumas pessoas para um partidarismo, para se levantar. Não faça isso. Ore e peça a direção do Espírito Santo, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.